Olá, minhas amadas! Bem-vindas aqui a mais um vídeo do YouTube. Sejam bem-vindas a esse canal. E hoje eu vou falar aqui para você um pouco sobre as transformações que foram ocorrendo aí na minha vida. Vocês já viram aí dois dos meus testemunhos e eu vou continuar falando um pouco desses testemunhos, que é por uma questão de obediência mesmo. Então eu parei muito tempo para pensar qual tema que eu ia trazer aqui para vocês, que pudesse edificar, mostrar ou trazer alguma diferença significativa aí para sua vida. E o que veio na minha mente, no meu coração, para trazer para vocês são essas transformações que estão ocorrendo. Então eu vou falar um pouco sobre Mulher em Graça, que foi dois dos encontros que eu participei o ano passado, 2023. E hoje foi o terceiro que eu participei, 24/2, né? Eu participei de um outro evento aí da Mulher em Graça, MEG, que é da igreja que eu frequento. Então, eu vou falar um pouco dessas transformações, dessas curas. O ano passado foi Deus falando comigo e sendo testificado através da Bíblia e através das ministrações nos cultos e nesses encontros. Então, acho que um dos pontos para eu trazer aqui para vocês, muitas mulheres e até homens têm dúvida e me mandam como é que eu sei que Deus está falando comigo, como é que eu sei que não é a minha mente, né? E essa dúvida, ela é muito frequente, né? E pra gente entender que a voz vem de Deus, a gente, por exemplo, a gente só sabe a voz da nossa mãe, da nossa amiga, se a gente tem uma intimidade com essa pessoa, se a gente conversa com essa pessoa. Então a gente já escuta a voz e a gente já sabe quem é. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente clama e busca Ele, mais vai ficando claro que é a palavra de Deus falando pra você. Outra forma, além da intimidade, que é o principal, é você veio algo no seu pensamento e se você ver que aquilo ali vai causar alguma discórdia, ou com seu cônjuge, ou com sua, se você não é casado, com os seus familiares, que vai causar algum atrito ali familiar, algo que não é de Deus, por exemplo, falou algo para mim que vai causar, e aí você sabe que aquilo ali causa um atrito familiar, provavelmente não é Deus falando, né? Deus, ele não vai causar esse atrito, né? Mas, então, se você sente que ele é Deus falando e você vai e comunica, e essa pessoa, que seja sua esposa, né? Que seja os seus familiares ali, se eles vão aceitar depois, aceitar bem, entender que foi realmente o Espírito Santo que está comunicando, tudo vai convergir para o seu bem. Outro ponto também que você tem que prestar atenção é a questão de quando você escutar ou sentir a voz aí de Deus, leia também a Bíblia. Escute cultos que as palavras elas vão se testificando, tá? E é dessa forma que eu vou falar para vocês que foi como Deus foi falando comigo. Vem de forma de pensamento, de sonho. E depois, quando eu escutava um culto, ou eu abria a Bíblia, aparecia algum versículo, ou na explicação ali, estava falando justamente o que eu estava pensando. Tá? Então eu vou falar primeiramente sobre o MEG, o primeiro MEG, que foi em maio de 2023, quase um ano atrás. Que foi quando eu realmente entendi qual era a minha verdadeira identidade em Cristo. Isso fez total diferença positiva na minha vida. Foi quando eu realmente entendi quem eu realmente era e para que eu nasci. Então, muita gente para pensar qual é o seu propósito e trava pensando qual é o meu propósito, o que eu tenho que fazer. Antes de saber qual é o propósito, primeiramente a gente tem que saber qual é a verdadeira identidade. E sabendo disso, você se fortalece para quando outras pessoas dizerem o contrário, porque vão dizer, muitas pessoas, esse mundo tem muitas vozes contrárias, mas você vai estar firme sabendo exatamente quem você é. Então, eu tinha muitas crenças limitantes. Uma das crenças principais, assim, era a crença de desamor. Eu achava que eu não merecia ser amada. Deus vinha me falando que ele me amava, né? Como eu disse no meu primeiro vídeo, né, do resgate, eu fui sentindo esse amor de Jesus por mim, e ele me dizia que ele me amava, que se eu amava o meu filho, ele me amava muito mais, e no caminho para esse encontro, eu ia pensando que era Deus falando comigo, né, você não vai voltar a mesma pessoa que você está indo. Então eu cheguei lá, eu tava com meu filho, muito bebezinho ainda, bem novinho, e claro,
eu tenho que contar também que teve vários levantes. Toda vez que marcava um encontro desse, acontecia muitas coisas que era para me paralisar e para eu não ir. Então, ou era o meu filho que ficava um pouquinho resfriado, ou era eu que não ficava muito bem, ou era alguém ali que não estava bem também. Sempre acontecia algo que parecia que era para impedir, para não ir. Mas mesmo assim, quando eu ia, eu voltava de forma totalmente diferente. E aí nesse dia eu cheguei e a bispa, né, a bispa Cindy lá no dia, ela disse que a gente não ia voltar como a gente tinha chegado. Então, acabou de testificar a mesma coisa que eu havia pensado, ela tinha acabado de falar. Ela me disse, aí lá também foi dito sobre a identidade. E aí eu ganhei um espelho nesse dia. E aí as mulheres se olhavam no espelho. E aí o que você tá vendo? Quem é você? E aí eu até trago para você aqui, para que você reflita, né? Quem é você? Né? Então escreva aí quem é você, como você se vê. E depois escreva também como os outros te veem. Como você acha que as pessoas te enxergam. Né? E depois você pode escrever também como Deus te enxerga. Como você acha que Deus te vê. E depois, no outro quadrante aí, você pode escrever como você enxerga Deus. Quem é Deus para você? Né? Eu acho que essas perguntas vão facilitar. E aí depois que você escrever, dá um pausa aí, escreva. E aí depois que você terminar o vídeo, você volta aí no que você escreveu e vê se você mudou aí a ideia de como você se vê e como você vê Deus. Bom, nesse dia também ocorreu no final, as mulheres que não sabiam a verdadeira identidade ficavam em pé e outras mulheres ali que já estavam mais à frente ali nessa questão, iam abençoando essas outras, né? Passando essa palavra, enfim, falando uma palavra que fosse ali no momento uma oração. E a mulher que veio falar comigo, eu não me lembro agora o nome dela, só lembro que era uma mulher loira. E ela me falou assim: você falou exatamente como Deus havia me falado em 2021. Então passou 2 anos e eu ouvi a mesma palavra, me reforçando muito forte, porque quando meu filho nasceu também ficou reforçando muito forte a palavra, que foi o que ela me disse: você ama o seu filho, Deus te ama muito mais. Então ali eu entendi Deus me falando que ele me amava. Então eu podia transbordar amor, sabe, aquela crença de desamor, que eu achava que eu não tinha recebido amor suficiente, que eu ficava querendo ser escolhido o tempo inteiro pelos outros, que eu tinha aquela necessidade de ter uma melhor amiga, de ter uma necessidade de ser a preferida da minha mãe, a preferida do meu pai. Eu tinha necessidade de ser a escolhida ou a preferida, sabe? E aí eu entendi que eu fui a escolhida de Deus, né? Imperfeita, cheia aí de defeitos, mas Deus, ele me resgatou, me escolheu e foi me mostrando ali o verdadeiro amor. O primeiro ponto de identidade é que somos filhas amadas. Né? O segundo ponto é que ele nos ama. Né? E o terceiro ponto é que ele nos transforma. Então a gente, buscando esse caminho, que é o único caminho, que é a verdade, que é a vida, que é Jesus, a gente se transforma através dele, né? Através dele, por ele. Depois, no meio do ano, Deus foi me falando comigo sobre cura. Né? Então ele falava que eu precisava me curar, que eu iria curar. E isso é um processo que vai acontecendo, mas que o ano passado já começou de uma forma assim muito rápida, né? E a gente sabe que a gente continua mudando, né? E nesse processo de cura, foi em junho que ele me falou. Quando foi em outubro, teve um outro encontro do Meg que era falando justamente sobre cura. Então foi mais palavras ali testificando sobre isso, sobre curas emocionais, sobre como a gente se enxerga, né? Como a transformação precisa acontecer em nós. Então, essa transformação, ela ocorreu em todos os aspectos da minha vida. E, né, uma transformação de dentro para fora. E aí, inclusive, na minha vida profissional, onde a gente faz planos, mas viver os planos de Deus é o melhor, porque Ele vê à frente, Ele vê o que a gente não enxerga. Eu trago para vocês esse testemunho do quanto que Deus, ele nos fala, ele comunica com nós, e também para que você aí revisite, se olhe de uma forma diferente e também enxergue Deus como um pai de amor bondoso. Que eu enxergava de uma forma completamente diferente. Eu enxergava como um carrasco, como
alguém que iria punir, que iria, se eu errasse, ele iria me desprezar como filha. Eu achava que era dessa forma, sabe? Até eu entender o verdadeiro significado de amor. E é claro que não é um amor que é libertino, eu faço o que eu quero, não é assim, né? O pai, ele também corrige, né? Um pai, ele corrige somente quem é filho. Então, quando ele nos corrige, é por amor. Quando ele nos corrige, a gente sabe que é porque tem algo melhor. A gente precisa se preparar, a gente precisa crescer, e é isso que ele quer. Então, não é aquela questão de punir, de excluir, mas de uma forma de amor para te edificar. Isso que eu realmente senti aqui de estar compartilhando com vocês. Deus, ele tem falado de diversas formas, mas aqui iria ficar um vídeo muito comprido se eu fosse falar cada detalhe aqui para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma e que vocês revisitem aí os seus papéis, né? Escrevam aí novamente como que vocês enxergam Deus, busque essa intimidade com Ele, porque é muito individual. O Espírito Santo, ele fala de forma aí diferente e única para cada uma, e eu espero realmente que você se conecte com esse amor aí de Jesus por você, tá bom? Então, tudo de bom na sua vida, que essa transformação da graça por misericórdia também te alcance.